independente, não é? Eu dou minha opinião, mas é aquele negócio. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Eu respeito a sua, você respeita a minha e a vida continua. Pois é, se fizeram uma enquete agora e perguntaram quem votou no Lula, a gente percebe que ele não alcançaria a presidência. E por que isso? É uma coisa, até parece banal o que eu estou falando, mas importante e necessária. Porque tem muita gente, mas muita gente mesmo descontente com o governo Lula, por questões de incompetência mesmo, principalmente de mandar. O Lula não sabe mandar, né? Ele mistura muito a amizade, não é de hoje, e isso é muito perigoso, está sendo perigoso, porque ele se sobressai a honestidade aparente das pessoas que não são honestas. Então, esse grupo dos petistas, amigos dele, porque a maioria são amigos dele, ou de amigo de parente, indicação, quem indica, né, o QI, porque aliás, com todo o respeito, e todo mundo merece respeito, a vantagem, se é que isso é vantagem, a vantagem de quem não estudou, de quem é contra a faculdade, contra a universidade, contra você ler um livro, né? Ler o jornal impresso, ou saudade do jornal impresso, isso aqui não precisa para você ser admitido em qualquer setor que tenha o PT administrando, porque a questão de estudos, eles nunca gostaram. Aliás, você pergunta para um professor ou educador da rede municipal ou estadual o que eles acham do governo PT. Eu estou falando do Partido dos Trabalhadores porque é o governo que está aqui agora, não é? Então, eu estou falando com total transparência. Aqui não é Bolsonaro, aqui não é PT, aqui é a verdade. Se você não está gostando do meu papo, muda de canal, muda de dial, porque agora eu vou falar exatamente o que eu faço todo dia. É sobre a notícia uma análise. Veja só, Carlos Lupe, marque bem esse nome, Carlos Lupe. Ele está lá em cima, no top, sendo aplaudido, abraçado, até beijado pelos petistas. Eu digo petistas roxo, aqueles puxa-sacos do ministro Carlos Lupe. Ele é ministro da Previdência. Já foi político, votado por você, e se ligou agora o seu partido, PDT, que é uma vergonha. Esse partido PDT é uma vergonha na atualização, né? Eles estão um pouco se lixando. Eu vou falar dos aposentados, que são os meus amigos que estão me ouvindo agora, aposentados, pensionistas, que são sempre vítimas dessa cambada de políticos. E não é de hoje, é do tempo do Bolsonaro também, é do tempo do FHC, é do tempo do Sarney. Então aqui todo mundo no balaio. Esses governantes nunca se preocuparam com os aposentados, muito pelo contrário, né? Só para você ter uma ideia, o Fernando Henrique Cardoso, e até vou puxar um pouquinho mais para frente, mais para trás, o Franco Montoro, lembra deles? Esses caras tinham mais de 10 aposentadorias. O Franco Montoro morreu rico, milionário. O FHC não precisa trabalhar por 100 anos, que já deve ter uns 90, não é isso? Nada contra quem tem a sua aposentadoria. Agora, o povo brasileiro que sustenta essa cambada gorda, né, cretina de classe política, e não muda nada. Está o PT aqui. A mudança é o seguinte: cada vez as pessoas, os políticos ficando milionários. É impossível acreditar que o senhor presidente, estou falando com o senhor mesmo, né? Nós estamos falando em Brasília também. É impossível acreditar, presidente Lula, que o senhor vai continuar com esse mané, ministro da Previdência Social, por questões políticas, um acordo com o PDT.
E o PDT, inclusive, o líder lá de Minas Gerais, não sei nem... Esse cara apareceu na televisão, nem sabia da existência desse cara, mas falou grosso lá. Se o Lula demitir esse mané, né, que se finge de morto, surdo e mudo, no sentido real da palavra, respeitando as pessoas surdas e mudas, isso é um tapa na cara de cada cidadão brasileiro, viu, presidente Lula? O senhor manter esse zero à esquerda, Carlos Lupe, ministro da Previdência, que sabia do rombo e do roubo de bilhões de brasileiros, e o senhor vai manter isso por um acordo, por um cafezinho, um bate-bola com esse partido PTT, que pertence a esse mané, ministro da Previdência Social. Todos jornalistas, incluindo eu fui um dos primeiros, tem que mandar embora esse cara. Era para ontem. Quer dizer, você quer trocar só a fechadura depois que quebraram o cadeado? É só trocar a fechadura mesmo? Quer dizer, mandaram embora, tinha que mandar mesmo, o presidente do INSS. E quem é o chefe dele? Tem que mandar embora o chefe. E ainda esse Carlos Lupe teve a cara de pau de ontem, em uma audiência em uma coletiva de imprensa, eu assisti num jornal nacional, ele afirmando que realmente demorou um pouquinho para tomar providência. Demorou porcaria nenhuma, você não fez porcaria nenhuma, Carlos Lupe. Você deveria tomar vergonha na cara, isso aqui é falta de vergonha na cara. Estou falando com o senhor mesmo, Carlos Lupe. O senhor deveria, no mínimo, pegar o bonezinho e ir embora, pedir desculpa para a população. Sabe por que você não faz isso? Porque o seu bolso está cheio de dinheiro proveniente do seu salário, não é? O senhor deve receber um salário robusto, como todos os ministros, e o senhor está pouco se lixando pelos aposentados que ganham essa merreca, essa vergonha, que eu repito, vergonha de todos os governos, inclusive do Bolsonaro. E vamos aqui também ficar no 0 a 0. Não vamos só culpar o governo Lula. O governo Bolsonaro também estava cego, tá bom? Você que é bolsonarista, fica na sua aí também. Então Bolsonaro e Lula foram incapazes, incompetentes para resolver a questão dessa ladroagem que chega a muito mais do que está sendo divulgada pela imprensa, 6 bilhões e meio praticamente. E agora eu não sei qual a mágica que o governo vai tomar para devolver esse dinheiro. Porque os ladrões já colocaram esse dinheiro em países, você sabe, né? Países onde o dinheiro some e ninguém consegue pegar. Os caras já fizeram isso, na verdade. Agora, vou repetir. Hashtag fora Carlos Lupe. Hashtag fora Carlos Lupe. Mas eu estou falando aqui sem exagerar. Podem ver nos veículos de comunicação, rádio, televisão, internet, os grandes jornalistas de mídia, todos eles estão falando o que eu falei primeiro. Esse ministro Carlos Lupe, ele é um zero à esquerda e cara de pau, porque deu uma entrevista como se nada tivesse acontecido ontem à noite, falou um bocado de asneira, não se sentiu culpado por esse rombo do INSS, e ele é ministro da Previdência Social, mas a culpa não é dele, a culpa é do Lula, que está cada vez caindo mais nas pesquisas e vai cair mais ainda, porque está mantendo um sujeito no ministério importante, talvez o mais importante, não que os outros não sejam, né? Porque envolve os aposentados, que sobrevivem, repito, com essa vergonha desse salário mínimo de R$ 1.518, que quando tem um aumento, já aumentou tudo, inclusive o remédio. É difícil você não encontrar um aposentado que, além de consumir a comida ele até... Você já ninguém falou isso, nunca ninguém falou isso. Às vezes ele não compra a carne preferida dele,
uma costelinha, já pensou aquela costela com batata, não é? Fazendo aquilo lá, ele às vezes compra menos, porque precisa comprar um medicamento. Porque o medicamento que o governo deveria entregar gratuitamente, que não é gratuito, não existe nada de graça, não tem na UBS, não tem na UPA, o medicamento básico de pressão arterial. Então, esse rombo de 6 bilhões e meio vai ser até muito mais. Eu quero só saber qual a mágica para devolver esse dinheiro para os aposentados. Agora, eu vou falar aqui, é uma opinião minha. Eu nunca gostei de sindicato porcaria nenhuma. E vou falar aqui mesmo. Sindicatos, associações ligadas a isso. Veja aí, quantos e quantos desses dirigentes que depois viram políticos, todos eles milionários. E para que serve o sindicato? Eu pertenci, aliás, a 2 sindicatos, dos jornalistas e dos radialistas. 2 porcarias, não representa nada quando você precisa. Estou falando aqui sim, sindicatos jornalistas não serve para porcaria nenhuma. Associações paulistas de jornalismo também é a mesma porcaria. Sindicatos dos radialistas, outra porcaria. Quando você precisa deles, eles dão de ombros. Estou falando inclusive da minha classe. Então, falo em alto grau. Sindicatos, a não ser que eu esteja totalmente errado. O que é o sindicato dá de benefício para vocês? Sindicatos dos trabalhadores fica, na verdade, fazendo jogo político com os empresários. Quando você tem um benefício, olha, é você torcer, sabe aquele pano? Torcer, ele ficar encardido, é muito difícil. Então essa classe trabalhadora, que é a maioria que está me ouvindo aqui, principalmente os aposentados, pensionistas, o vozinho, a vozinha, você aí que está aposentado, educadores, professores, não é? Professores das redes estaduais, da rede estadual, melhor dizendo, do município, meu carinho para vocês todos, porque governo nenhum, tudo cambada de sem vergonha, que nunca valorizaram os educadores. Isso é Bolsonaro, é Lula, é Fernando Henrique Cardoso, é José Sarney, e todos eles nunca se preocuparam com isso, com você, cidadão. Eles querem cada vez mais poder, é o poder político, e isso é igual a dinheiro público de graça. Eu vou ficar torcendo aqui, vou cobrar. Carlos Lupe tem que sair do Ministério da Previdência Social. E o partido, marca aí, o PDT está aliciando o governo para que não mande ele embora, porque se mandar embora, quer dizer, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que democracia é essa, hein? Ele, se mandar embora o Carlos Lupe, o partido, o PDT, que pertence a esse mané, Carlos Lupe, vai encerrar o namoro com o governo. E o Lula, pelo jeito, está com medo, né? Está com medinho, o presidente Lula. As pessoas que votaram no senhor, o senhor acha que está gostando? Faz uma enquete aí. Governo medíocre, principalmente agora. Bom, como eu não sou petista, não votei no Lula, não votei no Bolsonaro, então estou aqui livre para falar para vocês. Não sejam fanáticos por políticos. Aliás, o fanatismo é doença, não é? É doença. Milhões, repetindo, milhões de aposentados, pensionistas, sofrendo as consequências dessa ladroagem sem tamanho. E tem um detalhe, não é só demitir, e tudo bem, a gente já conhece essa história. Às vezes é demitido ali nos bastidores, depois pega outro cargo, não é? Eles não perdem nada. Na verdade, é claro que isso não vai acontecer. É cadeia. Além de devolver o dinheiro com juros, tem que ir para a cadeia, atrás das grades, pagar. O Collor, muita gente está aplaudindo aí, o Collor foi preso, que não sei o que. Ele deveria ser preso quando ele forçou, ele deveria ser preso
O Collor, há muitos anos atrás, há décadas,